Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane. Bom, hoje nós temos aula de História, tá? Então vamos acompanhar com a apostila e prestar atenção na videoaula, porque é a última aula do capítulo 4. Só fazendo uma breve recapitulação, durante todo o capítulo 4, eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O início da Primeira Guerra, as 3 fases, o desenvolvimento e o fim da Primeira Guerra. Hoje, na última aula do capítulo 4, perdão, eu vou falar sobre o pós-guerra, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? Quais foram as consequências, quais foram as atitudes tomadas após a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Segunda série, História, capítulo 4, aula 4. Tema Primeira Guerra Mundial. Tema abordado de hoje, pós-guerra. Bom, Conferência de Paz de Versalhes. Essa conferência, ela foi realizada para decidir os rumos, né, que o mundo iria tomar após a Primeira Guerra Mundial, tá? Quais foram as punições, né? Quais foram as cláusulas do Tratado de Versalhes. Então, tudo isso a gente vai analisar agora, tá bom? Vamos lá. Após a rendição alemã e de seus aliados, realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 a janeiro de 1920, uma série de conferências, né, com a participação dos representantes dos 27 países vencedores da guerra. Bom, liderada pelos representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, né, essas reuniões ficaram conhecidas como Conferência de Paz de Versalhes. Bom, basicamente, esse Tratado de Versalhes, né, os países vencedores decidiram o que iam fazer com os países perdedores. Basicamente foi isso, né? Vamos analisar as cláusulas, né, de punição para os países responsabilizados pela Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Bom, durante a conferência elaborou-se um Tratado de Versalhes, concluído em 28 de junho de 1919. Esse documento definiu os termos finais de paz com as nações derrotadas, né? Pondo fim oficialmente à Primeira Guerra Mundial. Então, oficialmente, de maneira documental, a Primeira Guerra Mundial terminou após o Tratado de Versalhes, ok? E aí o que aconteceu? Uma de suas cláusulas, né, do Tratado de Versalhes, a chamada cláusula de culpa, determinou que a Alemanha, tá, era a principal responsável pelo conflito, razão pela qual os alemães sofreram as mais duras imposições e punições. Tá? O Tratado de Versalhes estipulava, por exemplo, que a Alemanha deveria restituir a região da Alsácia-Lorena à França, né? Ceder outras regiões à Bélgica, Dinamarca e Polônia, entregar quase todos os seus navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, pagar uma enorme indenização em dinheiro aos países vencedores e reduzir o poderio militar de seus exércitos, tá? Sendo proibida de constituir aviação militar. Ou seja, todas essas imposições, né, todas essas proibições, todas essas cláusulas foram consideradas muito pesadas e muito humilhantes pelos alemães. Aí o que aconteceu? O conjunto de decisões impostas aos alemães provocou uma intensa reação de forças políticas alemãs. Tá? Muitos alemães consideravam injustas, vingativas e humilhantes as condições do Tratado de Versalhes. Então, todo esse ressentimento do povo alemão fez surgir o nacionalismo, né? E aí, esse nacionalismo ele foi alimentado pelos grandes líderes políticos, dentre eles Hitler, né? O que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, podemos analisar o seguinte: o que os vencedores fizeram com os vencidos, né, teve como consequência também a Segunda Guerra Mundial, um pouco tempo depois. Né? Bom, o novo mapa europeu. Durante a conferência foram assinados, além do Tratado de Versalhes, outros acordos, né? Entre eles os representantes dos países envolvidos no conflito. Né? E o que aconteceu? Houve uma modificação no mapa, né, da Europa. O mapa foi redesenhado.
né? A questão geopolítica ela foi modificada. Vamos analisar de que forma, né? Como resultado, houve mudanças territoriais que redesenharam o mapa político da Europa. Entre essas mudanças, podemos destacar: desmembraram-se os impérios da Alemanha, né? E o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano. Alguns países ganharam territórios e outros perderam, né? Criação de novos países, como a Hungria, Polônia, Áustria, entre outros, né? E também ocorreu o quê? A criação da Liga das Nações, né? Em 28 de abril de 1919 foi criada a Liga das Nações, cuja principal missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Bom, a Liga das Nações ela não foi bem sucedida no seu objetivo, ela não conseguiu manter a paz mundial, tanto é que logo depois explodiu a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações recebe outro nome, ONU, Organização das Nações Unidas, né? Que nós vamos estudar mais adiante, ok? Outra consequência da guerra, tá, pessoal? Do pós-guerra, prosperidade dos Estados Unidos. Isso ocorreu porque no início da guerra, os Estados Unidos se manteve neutro, no início, tá? Seus produtores e empresários passaram a abastecer as nações envolvidas no conflito. Além disso, enquanto as potências europeias concentravam seus esforços na Primeira Guerra Mundial, os industriais dos Estados Unidos aproveitaram para ocupar e abastecer mercados da Ásia e da América Latina. Então, os Estados Unidos, ele usou de grande estratégia, né? Enquanto as nações, as grandes potências estavam envolvidas na guerra, né? Ele lá no início se preocupou com o quê? Com a questão econômica, né? Ele foi um grande provedor, ele abasteceu os países que estavam em conflito, né? E também aproveitou a situação, né, para suprir e abastecer os mercados da Ásia e da América Latina. Então, os Estados Unidos se fortaleceu economicamente, né, diante desse conflito, né? Aproveitou e usou dessa estratégia econômica, social e política, né? Depois de um certo tempinho, os Estados Unidos entraram, né, na guerra, ok? Ali participando ativamente da guerra. E o que acontece? Ele foi mal, ele foi bom, foi mal intencionado ou bem intencionado? Não devemos julgar. Eu sempre falo isso para vocês, né? Os Estados Unidos foi estrategista, né? Viu ali uma oportunidade de se fortalecer economicamente, abastecendo esses países, né? Que estavam concentrados, preocupados com a guerra, né? Aí os Estados Unidos aproveitou para se fortalecer economicamente, né? E posteriormente se fortalecer politicamente, ok? Bom, diante de todas essas informações, eu peço a vocês, né, que façam atividade devolutiva. Então vamos lá. AD4, capítulo 4, né? Aula 4, segunda série História. Pergunta: por que os Estados Unidos prosperou durante e após a Primeira Guerra Mundial? Pessoal, isso é uma pergunta simples, né? A resposta está aqui na videoaula, eu acabei de explicar a questão dos Estados Unidos, tá? Então, para vocês responderem a atividade devolutiva de hoje, é necessário que vocês assistam a videoaula na íntegra, né? Estudem a apostila e façam os exercícios, ok? Com relação aos exercícios, exercícios diversos número 8, página 28, questões 10, 11 e 12, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição. Estamos finalizando o capítulo 4, tá, pessoal? Na aula de hoje, nós falamos sobre o pós-guerra, só fazendo uma breve recapitulação, sobre a Conferência de Paz de Versalhes, né? O que os vencedores fizeram com os países perdedores, né? A questão do novo mapa europeu, a questão da Liga das Nações Unidas, né? A questão da prosperidade dos Estados Unidos e do profundo ressentimento dos alemães, que futuramente vai ocasionar o quê? A Segunda Guerra Mundial através do sentimento nacionalista, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.